nome é Noemi Osna Carriconde, sou curitibana, tenho atualmente 66 anos e estudei jornalismo na segunda turma da Universidade Federal do Paraná. Entrei na faculdade em 65, um ano depois do golpe militar, e era um período um pouco assim houve um período de um certo refluxo no movimento estudantil que foi sendo retomado a partir de 65 um pouquinho, 66 um pouco mais. Eu já com uma preocupação com relação à justiça, porque eu venho de uma família que tem vínculos com essa preocupação com a justiça mesmo. Tive um avô que foi comunista e mesmo em casa sempre me criei com uma visão bastante crítica da sociedade brasileira, né? Então sempre essa preocupação por uma mudança, participar de certa maneira. E na universidade eu tive contato com colegas já na época que participavam da JUC, Juventude Universitária Católica, no tempo em que a Igreja Católica estava mais preocupada com a questão social. Era um tempo do Conselho de Medellín e da Teologia da Libertação, que vigorava com bastante força, e esses meus colegas falavam em ver, julgar e agir. Embora eu tenha uma origem judaica, eu fiquei bastante impressionada com essa preocupação e fiquei bastante ligada a esse pessoal, né? Tive uma ligação bem grande, e já no final de 66, ou meados de 66, eu via pessoas ligadas à JUC fazendo os primeiros comícios relâmpagos, pelo voto nulo na época, e já se falava, já havia um início de discussão com a questão do acordo MEC-USAID. O acordo MEC-USAID, a gente já colocava que vincularia o ensino brasileiro às necessidades do capitalismo internacional, no caso dos Estados Unidos, né, mais concretamente. E aí já tinha-se um início de discussão na faculdade, em grupos, e movimentos em 67 começaram a acontecer já as primeiras passeatas. Eu não lembro bem exatamente quando, mas a gente participou de algumas passeatas que iam contra o reitor, que era o reitor indicado, e contra o acordo MEC-USAID, que também apregoava já o início da privatização do ensino, universidades pagas no Brasil. Claro, a gente era contra. E eu lembro também, aí comecei a participar da União Paranaense dos Estudantes. Eu fui convidada como jornalista na época para editar o jornal da UP. E eu e a minha colega de turma, que era a Tereza Urban, assumimos o jornal da UP, fomos para Maringá, editamos o jornal, imprimimos lá. E era um jornal que não poupou palavras contra a ditadura, contra os militares, contra a guerra do Vietnã. Foi um jornal na época bastante radical, inclusive com charges que foram consideradas bastante ofensivas pelo Exército. A gente publicou, o jornal veio para a UP, fizemos a preparativo para mandar para o interior, que na época a UP mandava por malote, tinha a caminhonete que levava, ia pelo correio, não lembro. Mas alguns números a gente chegou a distribuir na faculdade, na cantina ali da Federal, da Filosofia. Na época era Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, tinha aquela cantina que está lá até hoje. E, claro, caiu rapidinho na mão da polícia. E no dia seguinte, bem cedo de madrugada, a polícia invadiu e apreendeu toda a edição do jornal. Um pouco antes, se não me engano, a polícia já tinha invadido a sede da UP, porque havia ali um aparelho radioamador. Isso foi em outubro, mais ou menos, um pouquinho, não lembro se foi um pouquinho antes da morte do Che Guevara, um pouco depois,
porque ouviu-se uma conversa, não sei da onde, que a UP estava fazendo contato, que é ridículo porque isso não existia, com a guerrilha na Bolívia. Tinha contato via aparelho de rádio amador. Então, na época, levaram o aparelho do rádio amador e prenderam o presidente da UP, que era Luiz Antônio Amaral. E com a prisão do Amaral, que na verdade só ficou umas horas no DOPS, foi em 67 isso, a gente fez uma passeata, organizou uma manifestação grande, e foi um grupo muito grande, foram várias centenas de estudantes para frente da sede da DOPS e exigir a liberdade do presidente da UP, do Luiz Antônio Amaral. Bom, aí já, em função da situação da UP, que ela era considerada ilegal, porque depois da ditadura, todas as UES, que eram as Uniões Estaduais de Estudantes, tinham sido abolidas por decreto, eu acho, não lembro, e se criaram umas outras entidades fantasmas que eram ligadas à reitoria, né? Mas a maior parte dos estados, UES, continuaram funcionando extraoficialmente. Mas na prática funcionava. A UP tinha um refeitório, servia almoço para os estudantes, tinha várias atividades, né, que funcionavam. E a parte política, que a partir de 67 passou a ser encampada também, assim como o Diretório Central dos Estudantes, que passou a liderar diversas manifestações, né, contra o ensino pago, contra o voto. Havia uma campanha Anule Seu Voto, abaixo a ditadura. E eu participei de algumas pichações na época, de panfletagens, de passeatas, né, que é o que a maioria dos estudantes engajados, vão assim dizer, fazia. E com a história do jornal e com a história do processo da UP, meu ex-marido, na época, o Celerino Carricone, também era da diretoria, e nós estávamos os dois nos formando, ele em medicina pela Universidade Católica, na época, eu em jornalismo pela Federal. E nós nos ligamos à AP, que era a Ação Popular, que era um grupo de esquerda, que tinha surgido a partir da Ação Católica, mas estava assumindo devagarinho uma linha maoísta, né? Uma linha revolucionária maoísta. E a gente passou a militar na AP e fomos para São Paulo já no final de 67, quando nós dois nos formamos, já para entrar na clandestinidade, já prevendo que ia haver um processo e que a repressão ia ficar pior. Ainda era mais ou menos branda, as pessoas eram presas, mas depois eram soltas, a tortura ainda não era em 67, não havia, até final de 68 a coisa não estava tão fechada, né? E aí, mas nós de todo jeito fomos para a militância em São Paulo, atuar no movimento operário. Na época a linha política era a gente trabalhar em fábrica, né, para tentar conduzir uma luta operária. Por um lado era a luta operária e por outro lado o pessoal que foi pro interior fazer movimento camponês, né. E em São Paulo a gente ficou 68 inteiro, estivemos em Osasco, havia tido um ano antes, 67, havia tido uma grande greve das metalúrgicas, de várias fábricas lá. E nós fomos ele conseguir um trabalho numa tecelagem. Na época eu tinha acabado de ter meu primeiro filho, o Rudá, ainda grávida, e eu ainda participei de algumas panfletagens, levantava de madrugada, ia para a porta de fábrica panfletar, pegava os ônibus bem lotados, tanto que, até claro que em função da militância, um dia voltando de uma dessas panfletagens, um desses contatos de porta de fábrica, me apertaram tanto no ônibus em São Paulo que a bolsa estourou e meu filho acabou nascendo prematuro, porque eu tive uma ruptura precoce de bolsa, né? Mas isso tudo em função da militância. Meu filho nasceu, nós já fomos para Osasco em seguida, e meu ex-marido arranjou emprego, como eu falei, numa tecelagem. E aí houve o AI-5, final de 68, dia 12 de dezembro de 1968, aí a situação fechou e a gente sabia de um capitão que tinha desertado, que tinha sido inclusive treinador, que ele era um ex-atirador, mas que estava ligado a um grupo que não era o nosso, né? Um outro grupo de oposição à esquerda, que pregavam a guerrilha urbana, e a gente já tinha uma outra visão, né?
E esse capitão desertou e fugiu. E aí, depois do AI-5, o exército e a polícia ficaram desesperados. E nós éramos um casal jovem, com cara de estudante, que morava no bairro Operário, e que tinha uma entrada e saída em casa que era bem movimentado a coisa lá em casa. Não tinha como segurar. E depois nós descobrimos que na frente de casa tinha era um bar, uma mercearia, panificador, eu não lembro quem, eles eram informantes, os proprietários. Os informantes estavam de olho na gente. Então, logo depois então, da saída do Lamarca, que ele levou aquela caminhonete com as armas, com um grupo de soldados, eles passaram, a repressão passou a prender tudo que aparecia fora da normalidade, entre aspas, para eles. E as pessoas que participaram da greve de Osasco, havia companheiros nossos que tinham participado da greve de Osasco, começaram a ser procurados, todo mundo ali. E, claro, eles bateram lá em casa. Era muito cedo, fevereiro de 69, 7 de fevereiro de 69. Meu marido tinha saído para ir para a fábrica. Eu ainda estava em casa, porque eu estava no processo de procurar emprego. E eles tinham uma companheira que estava morando com a gente, mas já estava em fase de ser destacada para uma outra área. E muito cedo, devia ser umas 7 horas da manhã, bateram lá em casa, aquele famoso, aquela caminhonete, aquelas veraneios, né? E a hora que bateram lá em casa, que eu fui abrir, que minhas pernas realmente amoleceram. Porque eu percebi, era um militar apaisano, perguntando por um dos nossos companheiros pelo nome de guerra dele, que ele tinha participado na greve de Osasco. Ele era um professor da USP. E tinha nascido na Alemanha, e naquele dia estava marcado para ele se naturalizar brasileiro. Só que quando eles bateram lá em casa, atrás dele, eu acho que ele tinha sido preso ou estava sendo preso. Foi só uma maneira de... Não, ele não mora aqui. Aí perguntaram pelo meu marido, mas a impressão que eu tenho é que eles acharam que realmente eu era uma operária, que meu marido não está trabalhando e tal, e eles foram embora. E naquela época a nossa casa tinha o depósito da organização, o material todo, a papelada toda estava guardada lá num quarto que era fora. Nesse quarto morava uma amiga nossa, que era uma médica, que estava pensando em largar também a profissão para se incorporar à luta, né? Só que ela ainda estava meio balançada, estava trabalhando, mas ela estava morando com a gente. Quando eles foram embora, eu corri na fábrica avisar meu marido. Ele disse, olha, por favor, eu estou preocupado porque está cheio de material lá em casa. E eu tinha sofrido um acidente, tinha sido atropelada um dia antes, estava com a perna toda... Não tinha sido coisa grave, um cortinho na cabeça, estava com as pernas esfoladas, mas estava meio machucada. Aí eu disse, não vou. Ele disse, não vou, porque imagina, foi um sacrifício para arranjar esse emprego, não vou abrir mão, dá um jeito, se vira lá. Eu voltei para casa e comecei a retirar, mas eram caixas e caixas de papel, de documentos. E comecei a guardar no forro, aquelas casas com forro paulista. Pus uma mesa, botei um banquinho em cima, comecei a puxar, subia. No começo eu gatinhava no forro, comecei a amontoar. Depois eu vi que não era muita coisa, comecei a jogar, a panfletar. É engraçado, mas o nervoso era grande. Aí achei que tinha guardado tudo, quando foi no fim da tarde, eles bateram lá em casa de novo. A polícia bateu lá em casa de novo. Perguntando de novo. E aí, nisso, meu marido vem chegando com a bicicleta, e quando viu que tinha vários carros diferentes, ele disse, não, vou socorrer minha mulher, ela está machucada, né? Eles vão levar ela lá. E foi lá e se entregou. E eles perguntaram por essa companheira que morava ali. Eu disse, não, ela... E acharam um folhetinho, um panfleto ficou no chão. E você sabe que o teto ficou estufado, porque tinha tanto papel, ficou grávido, como eu dizia na época. Mas eles nem olharam, foi uma coisa tão impressionante, eles estavam atrás de pessoas mesmo na época. Eles queriam era fechar o cerco contra o Lamarca. A história era o capitão Lamarca. Aí ele foi preso e eu fiquei.
na casa. Meu filho, na época, tinha 4 para 5 meses, com muito medo. E aí fiz com a gente sair fazer com. Aí no primeiro dia ainda, no dia seguinte, era aquela esperança, não, vamos soltar, daqui a pouco soltam, vamos ver que não é nada. Porque era assim que tinha acontecido até o AI-5. Era assim que a gente estava acostumado. Só que ele não voltou para casa. Aí no dia seguinte, o que eu fiz? Me enchi de coragem, sei lá, e fui procurar. Fui no DOPS, fui em vários lugares, perguntar por ele. E eu percebia que os policiais me olhavam com uma cara esquisita. Diziam, ó, dona, melhor a senhora ir para casa e ficar quieta. Aí eu fiz contato com o pessoal da época da organização, da P, para fazer a limpa na casa, e me disseram, não, você tem que sair de lá, porque a situação está, um companheiro, a gente se encontrou, a situação está preta, está todo mundo levando um pau brabo, eles não estão para brincadeira, e você vai ter que sair de lá. Aí limparam a casa, eu consegui tirar as coisas da casa, uma pessoa veio no dia seguinte, bem cedo de manhã, isso no terceiro dia. E eu saí com meu filho, uma sacola, fralda, naquela época não tinha fralda descartável, eram umas 2, 3 fraldas, uma madeira, as coisas, uma muda de roupa para mim, para ele. E era assim, como eles estavam dando, pondo todo mundo para o horário, dando choque elétrico em todo mundo, sem, né? E claro, nem todo mundo aguenta, né? Alguns aguentaram muito e outros aguentaram menos um pouco. Então, um dia eu ficava na casa de alguém que me arranjava um lugar com meu filho. Aí passava o dia andando pela rua em São Paulo, fazendo pontos. Eu nem lembro direito o que, eu ficava andando. À tarde, final da tarde, eu voltava a me encontrar com a pessoa que tinha me alojado, ou alguém ligar. O que me diziam? Você não pode voltar lá mais para casa, porque a casa já foi, o endereço já caiu. O endereço já caiu, quer dizer, a polícia já tinha descoberto. Já foram lá em casa e já estão atrás de você. Aí, não sei como, arranjavam outro lugar para ficar. Eu ia com meu filho, e assim foi mais ou menos um mês e pouco. Eu fiquei de casa em casa, e até tentei arranjar advogado, que era missão praticamente impossível, porque ninguém queria, todo mundo tinha muito medo. E sabendo que as pessoas iam para o ponto e depois, quem ia para ponto, porque prendiam, né, os companheiros e eles entregavam os pontos. Então muita gente foi para ponto e caiu no ponto de encontro. E um dia eu estava atrás de advogado para ver se conseguia ter notícias, pelo menos, do meu marido, que a gente não sabia onde eles estavam, ninguém dizia. E um dia me disseram, ó, o Sérgio Mota quer falar com você. O Sérgio, que depois foi ministro do Fernando Henrique. Ele tinha sido ligado ao P. Eu pensei, bom, quem sabe ele vai me dar uma força, porque ele trabalhava naquela época, ele militava na advocacia. Aí ele encontrou comigo na Avenida Paulista, nunca esqueci, só para dizer que realmente a polícia estava atrás de mim, que se me achasse iam me dar um pau. E aí, passados poucos dias, eu consegui um lugar para ficar. Um lugar, uma pessoa que era ligada à ação católica, um indicou para outro, e eu fiquei na casa dessa pessoa. E nesse meio tempo a gente descobriu o pessoal da UP, que tinha sido preso no congresso da UNE, acabou se encontrando com o pessoal da AP, que tinha sido preso em São Paulo. Porque depois das pauladas, da tortura toda, quando eles descobriram que esse pessoal da AP não tinha nada a ver com a guerrilha urbana, com assalto a banco, com Lamarca e com o pessoal do Marighella e os outros grupos, deixaram. Aí o pessoal acabou se encontrando no presídio Tiradentes. E aí eu arranjei um advogado, que era o Mário Simas, que estava defendendo o Amaral, estava defendendo o Estênio Jacó, aquele pessoal da UP que estava lá preso. E foi através dele que eu descobri, não lembro como, o paradeiro do Celerino, que estava no presídio Tiradentes. Daí parece que eles ficavam indo e voltando para o DOPS, eu não lembro bem, novas interrogações, eu ainda escondido, até que ele foi solto. Ele foi solto em maio, ele ficou 3 meses preso, sendo que 2 meses e pouco desaparecido, quase 3 meses desaparecido. Em maio, minha mãe ficava meio na ponta, de Curitiba para minha mãe. Nossa, minha mãe chegou aí, presídio atrás dele. Minha mãe ia, ela teve uma coragem assim impressionante. Ela foi no DOPS, foi em todos os presídios de São Paulo, até que conseguiu falar com ele no DOPS, quando a barra já estava um pouco mais maneira, né, para esse pessoal.
E ela conseguiu falar com ele, ela voltou para Curitiba, uns dias depois ela voltou e disse, olha, ele está solto. Soltaram ele, disseram, ó, por enquanto você não é a nossa meta. Talvez mais para frente a gente vai querer te pegar, por enquanto, aí libertar. Ele foi solto e dali a gente foi para o exílio. Logo em seguida a gente se encontrou aqui em Curitiba, passamos uns dias no Rio Grande do Sul, porque ele era gaúcho, ele foi fazer documento, estava sem identidade, e saímos pelo Uruguai. Saímos para o Uruguai, para o Jaguarão. Moramos em Montevidéu, ficamos em Montevidéu 6 meses, uma situação bastante difícil, porque até em Montevidéu a gente procura aquele velho pessoal que tinha ido para lá em 64, ligado ao Brizola, pessoal ligado ao Jango. O Neiva Moreira estava lá, que era um ex-deputado maranhense, também estava exilado lá. E através de contatos que a gente foi fazendo, a gente chegou no Neiva Moreira e a gente queria saber, não, o negócio aqui é pedir asilo Aqui todo mundo, os brasileiros chegaram, receberam asilo político do governo uruguaio. Eu vou contar isso, não sei se eu devia, mas eu vou contar. Se vocês vão na chefatura da Polícia Central lá no centro de Montevidéu, é lá que pede asilo. Nós fomos. Aí o meu marido disse, você fica aqui, eu fiquei numa esquina com meu filho, pequenininho, tinha 9 meses, que eu vou lá ver como é que é. Entrou, era um espaço público, e ele não falava nada de espanhol. Diz ele que a pessoa para quem ele pediu informação, ele foi, encontrou um policial e falou, você está procurando o teu colega da polícia brasileira? Perguntou para ele. A polícia brasileira funciona ali, e tinha uma sala da polícia brasileira funcionando junto da chefatura de polícia uruguaia. Daí a gente saiu correndo. Ele saiu correndo e disse, vamos embora. Depois, mais tarde, não é aqui que você pede asilo no Ministério das Relações Exteriores, mas não estão concedendo mais asilo, está complicado, o Uruguai também está vindo um período de transição já pré-ditatorial. Depois, mais tarde, eu fiquei sabendo, que o pessoal realmente eles não tinham certeza. Já tinha muita gente lá de outros grupos, como a gente era de AP, havia aquelas brigas de AP com os outros grupos, aquela rivalidade que eu não entendo, para mim é ridículo, mas enfim, havia. E as pessoas de outros grupos estavam esperando para ver como é que fazia para pedir asilo, mas eram pessoas também que estavam sendo bem procuradas, né? E então eles nos usaram como teste para ver onde é que era. Depois eu fiquei sabendo, uma companheira que era ligada a um outro grupo de esquerda, disse, não, a gente estava esperando, ninguém pediu asilo, porque a gente via queria saber como é que era. Aí, como vocês chegaram, fizeram um DAP, então a gente queria saber se dava certo. É chocante. E, bom, aí ficamos 6 meses lá, situação bem difícil, a polícia sequestrava brasileiros e trazia de volta para o Brasil, vários. Não lembro nomes, várias pessoas foram sequestradas e trazidas de volta. E em novembro, a Marighella caiu em São Paulo e aí houve aquela redada da polícia, quando caiu todo o esquema dos padres dominicanos, que eles tinham um esquema para tirar o pessoal, né? E mais ou menos nessa época, no dia 4 de novembro, quando morreu Marighella, meu marido resolveu ir para o Chile. Mas a gente não sabia que o Marighella tinha morrido. Naquela época não tinha internet, não tinha, né? Você não tinha, as notícias vinham muito, muito difíceis. Eu fiquei sabendo depois, ele disse, vou para o Chile, aqui está difícil, eu não consigo trabalho. Eu tinha conseguido trabalho no escritório do Secretariado Latino-Americano de Estudantes Católicos. Comecei a editar um boletim lá para eles, junto com outro rapaz. E trabalhar no centro de documentações, mas isso só dava para pagar o aluguel. O que eu ganhava dava para pagar o aluguel, mais nada. Então estava difícil. Era mais família que ajudava, minha mãe ia lá de vez em quando, eu levava um dinheiro. Bem difícil. Aí então ele resolveu ir para o Chile, dizer, no Chile a colônia brasileira é organizada. Eu vou ver como é que é. Tem gente que está lá há muito tempo, o governo era aquele governo do Eduardo Frei, que era o governo democrata cristão, governo democrático. Aí ele foi para o Chile, e lá realmente as coisas eram mais organizadas, a colônia brasileira ajudava o pessoal que era recém-chegado, tinha bastante solidariedade. Aí eu já estava grávida do meu segundo filho, fiquei grávida logo em seguida, fomos embora.
fomos embora para Santiago do Chile, chegamos lá em dezembro de 69. Meu segundo filho nasceu em janeiro de 70. Nasceu também com 8 meses, porque devido às circunstâncias, né, do nervoso todo que eu passei, com a ida do meu marido para o Chile, eu fiquei sabendo depois que o Marighella tinha sido assassinado em São Paulo, que estava muita gente sendo presa. Eu fiquei com muito medo, chorei muito, porque eu estava com medo que tivesse acontecido alguma coisa para ir com ele também. Eu estava sozinha, fiquei só eu e meu filho em Montevidéu. Então eu chorava muito. E aí fomos para o Chile, fomos muito bem recebidos. Não só a colônia brasileira nos recebeu muito bem, mas os próprios chilenos nos receberam muito bem. E tivemos muita solidariedade, a gente se sentiu em casa praticamente. E lá realmente no início as pessoas até se acertarem recebiam uma ajuda de custo para pagar aluguel. E logo em seguida ele já conseguiu trabalhar, iniciou o processo de revalidação do diploma. E a gente acompanhando no Chile um negócio que foi bem interessante, aquele processo da eleição. A gente pegou o início do processo eleitoral para a presidência da República, em que haviam vários candidatos para a gente. Oh, meu Deus, tinha um candidato comunista, que era o Pablo Neruda, tinha candidato socialista, de todas as cores, candidatos do cristãos, né, que era o MAPO, se não me engano, movimento... Eu não me lembro, mas era o pessoal ligado à igreja, que eram pessoas progressistas, né? Depois houve aquela grande unidade, a UP, a Unidade Popular, em torno da candidatura de Salvador Allende, que era candidato do Partido Socialista, contra a candidatura da Democracia Cristã, que era o Radomiro Tomic, e tinha outro candidato que eu não me lembro quem era, que era bem da direita. Então eram assim as três frentes bem definidas, né? E Salvador Allende foi eleito dia 4 de setembro de 1970, e foi muito emocionante na época para a gente, né, participar daquele processo, aquela manifestação gigante na Alameda, em frente à Casa da Moneda, La Moneda, que é o Palácio Presidencial chileno, e o discurso do Allende, e todo o processo inicial, né, as desapropriações, processo inicial da reforma agrária, nacionalização do cobre. Nossa, foi muito lindo, todo o processo educativo, debates na rádio, foi um negócio maravilhoso, realmente. E o que foi muito importante para mim, pelo menos, para mim e para o meu marido também, aquele contato com a América Latina. Quando você está no Brasil, a América Latina, o Brasil ficou muitos anos de costas para a América Latina, voltado para a Europa, meio olhando a revesgueia lá para os Estados Unidos. Mas a América Latina estava nas nossas costas, nós descobrimos que ela existia. Isso já começou no Uruguai, né? Então, nesse aspecto, foi muito interessante. E, claro, a convivência com amigos, as pessoas que foram chegando, pessoas daqui que foram chegando, e a colônia brasileira começou a crescer, porque pessoas fugidas mesmo, e outras que foram para vivenciar aquela experiência do socialismo chileno, né? Só que, como a gente sabe, o imperialismo americano não brinca em serviço. Começou todo aquele processo de pressão contra o governo Salvador Allende, até a primeira tentativa, em 73. Eu tive mais uma filha no Chile, nasceu em maio de 73, nasceu minha filha, 2 filhos chilenos, então. Pouquinho depois que ela nasceu, houve o famoso tanquetaço. Foi a tentativa de golpe. Os tanques tentaram cercar, mas daí, como tinha setores do exército que eram favoráveis, né, foi esvaziado o golpe. Mas o golpe já estava em andamento, né, até o famoso 11 de setembro de 73, que o golpe aconteceu. O golpe aconteceu, a gente acordava muito cedo, meu marido saía para trabalhar. Na época eu não estava trabalhando, eu só ficava em casa cuidando das crianças. E trabalhava em hospital, e estava bem ligado mesmo, quando os médicos houve greve dos médicos contra o governo da Allende. Ele chegou a ser cassado, Salvador Allende chegou a ser cassado pelo Colégio Médico Chileno por traição.
E eles fizeram greve em todos os postos de saúde, em todo o serviço público eles fizeram greve. Eles só não fizeram greve nas suas clínicas particulares. Essas funcionaram normalmente. E o meu marido continuou trabalhando. E aí, no 11 de setembro, ouvimos desde o início as últimas palavras de Salvador Allende no rádio. Depois toda a tomada, né, quando a rádio foi desligada, né? Tinha várias emissoras que eram favoráveis ao governo na época, não me lembro, mas elas todas foram sendo bloqueadas, invadidas, as pessoas presas, metralhadas. E a gente em casa ficava... Então, o que se ouvia na rádio de hora em hora, de meia em meia hora, se você é chileno, defende a tua pátria, e você conhecer ou tiver algum vizinho conhecido que for estrangeiro, denuncie, porque pode ser um perigoso terrorista. Então, foi uma situação de muito medo. A gente não podia sair de casa, porque foi decretado toque de recolher, logo em seguida. Então, depois levantava um pouco o toque de recolher para as pessoas poderem comprar comida. Aí ia todo mundo comprar comida e voltava para casa. E isso foi do dia 11 ao dia 18 de setembro, de terror, porque se ouvia muito tiroteio, aviões rasantes, perto da minha casa. Era a Universidade do Chile, um dos campos da Universidade do Chile. E alguns estudantes tentaram resistir, mas a resistência foi... A pouca resistência que houve foi aplastada, como diziam lá, foi massacrada. E as notícias que vinham, caminhões de mortos, Mapocho, o rio Mapocho, que é o rio que corta Santiago, está vermelho de sangue, fulano foi preso, fulano. E no dia 18 de setembro, nós fomos na casa de um vizinho almoçar, foram lá que a gente estava tenso em casa, esperando, a gente não sabia o que fazer, você não tinha para onde ir realmente, foi muito complicado. Você não podia sair, tinha a polícia em todas as partes, e não sabíamos, estávamos acuados mesmo. Aí uma vizinha falou, vamos almoçar lá em casa, dia 18 de setembro é o feriado nacional chileno, como o 7 de setembro aqui, lá é o 18 de setembro. Fiquem lá com a gente, está todo mundo nesse baixo astral, e fomos almoçar. Foi umas 3 horas da tarde, a gente já ouviu aquele grito. Não queremos civis na rua, todos para dentro. Caminhão. Nós morávamos numa espécie de um beco. Hoje é um condomínio fechado, que fizeram um portão. Uma passagem que chamava de Casas da Caixa do Salitre, do Cooperativo do Salitre. Nós morávamos numa das primeiras casas. E nós estávamos numa outra casa que dava para o outro lado da rua. Aí foi aquele pavor, né? Aí eles foram entrando de casa em casa, revistando casa por casa, e tinha outras pessoas que a gente sabia que participavam do Partido Comunista, do Partido Socialista, que moravam ali. E a gente preocupado. Até que, claro, acabaram na nossa casa, era lá que era realmente a merda, para pegar o meu marido. Só que a gente não estava em casa. E eles foram embora, eles não sabiam onde a gente estava. E aquela casa que estava fora ali, eles não foram. Você vê a sorte. E aí... eu telefonei para um amigo, nós telefonamos para um amigo que trabalhava na CEPAL, que é aquele organismo ligado às Nações Unidas. E ele disse, diga para ele ficar na esquina, que vou passar de carro lá, daqui a pouco eu pego ele lá, que já tem várias pessoas aqui em casa, a gente vai tentar pedir asilo em alguma embaixada. Embora as embaixadas estivessem todas cercadas pela polícia. Aí ele vestiu uma roupa, um casaco do filho daquela nossa vizinha. Desculpa. E me emociona muito a solidariedade ainda naquela situação, daquele pessoal, daqueles nossos amigos, vizinhos. Nesse veja, mesmo correndo risco, ela foi com ele até a esquina. Nosso amigo já passou e levou ele para casa. Na casa dele, depois eu fiquei sabendo, liguei para saber, ele disse, já está todo, Mário Pedrosa está aqui, estava todo mundo lá. Estavam queimando coisa na lareira, porque era um tal de queimar, enterrar, todo mundo fazendo isso. E aí eu fiquei lá com as crianças, né, e meus 3 filhos, com o apoio dos vizinhos. E as pessoas foram sendo distribuídas às embaixadas que tinha
a abertura, né? O Luiz Alberto levou ele na Embaixada do Panamá, ele conseguiu entrar, era um escritório pequeno que funcionava no bairro da Providência, lá no centro de Santiago, perto do centro de Santiago, no bairro Nobre. Era um escritório comercial. E já tinha, quando ele chegou lá, já tinha quase 200 pessoas. Mulheres grávidas, crianças pequenas, mundo amontoado ali. O Betinho ficou asilado ali também. Depois, mais tarde, a Vânia Bambirra e o Teotônio, não sei se você lembra, do Teotônio dos Santos, são 2 sociólogos. Eles cederam, eles moravam lá no Chile há muitos anos, tinha uma casa grande. Cederam a casa, aí foi posta a bandeira do Panamá na casa e conseguiam permissão para transportar aqueles asilados, né, para uma casa maior. E você veja como são as coisas, como a gente tinha tantos amigos no Chile, porque havia muita solidariedade entre os vizinhos, a gente estava sempre se ajudando, eles nos ajudavam, a gente ajudava os vizinhos como podia, telefone. Meu marido, como médico, estava sempre atendendo o pessoal. Tinha uns meninos que eram estudantes de carabineiro. Carabineiro é como correspondente à Polícia Militar aqui no Brasil. E eles vinham lá conversando com eles, estavam sempre lá em casa usando o telefone, era todo mundo amigo. A gente fazia festa junto, dançava junto. E quando eles foram para a embaixada, eles foram lá me procurar, se precisarem de qualquer coisa, a gente está à disposição para te ajudar. E aí a gente se comunicava por telefone. Ele dizia, vem e traz remédio. Daí eu avisava o pessoal, vou ter que ir levar remédio. Aí eu não dirigia, mas eu tinha um carrinho, uma citroneta. Aí um dos meninos da vizinhança me levava de carro, e você sabe que esses meninos, aí eles já não eram mais estudantes carabineiros, mas um deles era oficial, ele colocava um batedor na minha frente para me levar, quando chegava na frente da embaixada, o batedor mandava que, porque as embaixadas estavam cercadas, que os policiais saíssem, os policiais que estavam de plantão, e eu podia chegar, levei remédio, levei roupa, levei dinheiro para o pessoal, ia nas casas, a gente ia nas casas, pegava as coisas para tirar as coisas das casas, das pessoas. Todo mundo tinha casa montada, né? Tinha gente que estava, nós pessoalmente pensávamos em ficar lá para sempre, porque nós estávamos tão aclimatados, né? E aí foi até final de... Aí, quando foi em outubro, eles conseguiram o salvo-conduto para ir para o Panamá, né? O pessoal todo que estava na embaixada, eram quase 300 pessoas. Foram para o Panamá, foram recebidos pelo governo na época do Torrijos, que depois foi derrubado pelos Estados Unidos, né? Porque era nacionalista demais. E a gente fomos para o Panamá. Eu ainda voltei para o Brasil, consegui voltar para o Brasil, porque às alturas eu descobri que eu não tinha mais processo nenhum contra mim. Só o processo já tinha sido, meu ex-marido tinha sido condenado já pela questão da UPA, depois a questão da API, contra mim não teve processo nenhum. E eu acabei voltando para o Brasil com as crianças e depois me encontrei com ele no Panamá, ficou um tempo no Panamá. Depois fomos para o Canadá, porque no Panamá a situação estava perigosa também, a gente com filhos pequenos não estava mais a fim de passar por aperreios, porque é muito complicado você ficar fugindo com criança pequena, né, pelo mundo afora. E aí, um grupo foi primeiro para o Canadá, que foi o grupo do Betinho, e eles abriram um precedente, porque o Canadá não recebia asilados, não concedia asilo político. Mas aquele grupo do Betinho chegou a fazer greve de fome, chegaram lá e fizeram greve, e conseguiram um status especial. Não lembro se é refugiado político, mas era um status especial, como imigrante. E a gente entrou nessa, conseguimos também, moramos 6 anos no Canadá, voltamos para o Brasil depois da anistia, logo depois da anistia, em 79. E a volta foi muito boa, muitas esperanças, fomos muito bem recebidos, havia um idealismo muito grande na época, assim, uma esperança muito grande. Tudo estava mudando, ainda havia ditadura, mas havia processo de abertura, né? E aí são 34 anos da volta, né? Acho que foi ontem.
Não sei o que mais eu posso falar, um pouco talvez dos meus filhos, o processo de desenraizamento, porque um nasceu no Brasil, eles passaram muitos anos fora, que é a primeira fase da infância, e isso prejudicou bastante, né? Vivemos durante muito tempo, eu cheguei a comentar antes, que falando sobre as torturas, era conversa diária, de relatos de companheiros que vinham, eu fui torturado assim, fulano foi torturado, sabe? Então era diariamente, meus filhos se criaram ouvindo isso durante muitos anos, né? Então, não sei bem quais as consequências, mas imagino que tem. E depois a volta para o Brasil que foi complicada também, para eles se sentirem brasileiros. Eles não se sentiam nem brasileiros, nem estrangeiros. Esses dias eu estava lendo um material que eu escrevi, bem na época. Eles diziam assim, no Canadá, eles diziam, eu não vou jogar hockey porque sou brasileiro. Brasileiro joga futebol. Mas eles jogavam hockey também. Jogava beisebol também. Mas agora eu estou no Brasil, nem futebol eu sei jogar direito. E eles não falavam português direito, eles falavam com sotaque. Depois, claro, vai perdendo tudo, vai se reaculturando de certa maneira, né? E eu não lembrava disso. Achei interessante. E essa é a minha história. Curtas palavras. Você tem um diário, é isso? Não, eu fiz uma matéria que era para ser publicada na época numa revista que o Fábio Campani editava para Grafipar, em 79. E ela não chegou a ser editada. E esses dias eu procurando um negócio meu, achei aquela matéria lá. E eu li. Eu fiz entrevista com o Vitório, com o Marés, com algumas pessoas que estavam chegando, porque a gente chegou mais ou menos em turma, né, em grupos, né? E eu digo, vou fazer uma matéria sobre o pessoal que está voltando, que perspectivas eles têm, como é que era lá, como é que tá sendo as perspectivas, como é que estão sendo as perspectivas agora. E daí eu achei essas anotações. Emprestar uma cópia? Eu posso, sim. Não é uma matéria muito bem feita, até achei ela bem ruinzinha. Podia ter sido melhor, mas enfim, nunca foi publicada. Porque logo em seguida começou o jornal Correio de Notícias, e eu já fui trabalhar no Correio de Notícias com o Fábio Campana, né? Que era o jornal de oposição à prefeitura. Aí o jornal foi fechado, aí o jornal fechou e a gente começou a fazer o Boca no Trombone, que era um jornalzinho, o Nanico, que nós mesmos editamos, que era o pessoal que saiu do Correio, vamos fazer o que continuava dando pau na prefeitura, né? Na época, era o Lerner. Aí durou um tempo o jornal, depois que a gente bancava o jornal, daí a gente teve que sair procurar emprego, e não dá para ficar bancando o jornal, tinha que sobreviver, né? Aí eu fui trabalhar, eu banquei o jornal um tempo, acho que um mês mais ou menos, acho que uma edição ou duas eu banquei. Com dinheiro de acerto, sei lá, eu não sei como é que a gente se virava. A gente 30 anos, você pode tudo, né? E daí fui procurar emprego. Daí depois fui trabalhar em outros jornais, trabalhei em vários jornais aqui em Curitiba, aí fui trabalhar no governo, né? E estou agora, 32 anos trabalhando no serviço público, trabalhei em várias assessorias de imprensa, trabalhei na televisão e hoje eu trabalho na Rádio Educativa, na Paraná. 20 anos de rádio. Trabalhando com música. Sou muito fã de você. Legal. Obrigada. Vocês foram para São Paulo com a emissão da PEA, com a doença da PEA? Sim. Como militantes da PEA para integrados para integrar o movimento operário. A palavra era essa, né? Era Células de Implantação Operárias, CIO. CIO. De implantação operária. Se bem que, no princípio, o meu companheiro acabou ficando trabalhando no setor de serviço, porque o Comando Nacional estava precisando de gente para trabalhar no serviço. O que era serviço? Era uma pessoa que ia descolar aparelhos. O que são aparelhos? Locais para reunir, locais para abrigar. Tinha muita gente escondida já na época, tinha muita gente clandestina, tinha gente que tinha ido para Cuba e estava clandestino no Brasil. Um desses era o Vinícius José Caldeira Brando, que tinha sido presidente da UNE, tinha ficado um tempo em Cuba, depois foi para a França e tinha vários clandestinos no Brasil, tinham voltado. Eu não lembrei bem dele, porque na época eu até fiquei encarregada de pegar a bagagem dele que estava no Rio, fui buscar e tal. E outros que eu não lembro o nome.
E então o meu ex-marido ficava e eu dava uma força, assim, né? Dava uma força enquanto a barriga não estava muito grande, que logo fiquei grávida. Ajudava. Então, a arranjar pontos, a gente jogava o mapa de São Paulo no chão e ficava procurando pontos alternativos para encontro. E casas, né? Casas de todos os tipos, né? Para reunião, para tudo. Então, ele ficou um bom tempo nesse serviço até que ele foi... Não, mas afinal a gente foi para São Paulo para militar no movimento operário, daí fomos integrados às células de implantação operária, que durou pouco também, porque daí logo vieram as prisões, né? E como foi estar grávida no meio de tudo isso? Pois é, muito estranho, né? Isso te incomodava de alguma forma? Eu fiquei um pouco assustada no começo, fiquei assustada, dava uma certa angústia, né? Mas é aquilo que a gente quando é jovem não tem muita... A gente é muito do aqui e agora, né? E lá na frente é tudo muito lindo. Nós vamos fazer a revolução, tudo vai mudar, tudo vai ficar maravilhoso e nós vamos ficar numa boa também. Você vive muito aqui agora. O amanhã é enorme. A vida inteira pela frente, né? Você é inconsequente, de certa maneira. Tá entendendo? É inconsequente. Eu tinha 21 anos, né? Então aí nasceu o nenê, nasceu o nenê, vamos arranjar um lugar para ficar. E vai levando nos trancos e barrancos. Sempre militante. Sempre na militância. Lá no Chile, você mencionou que recebeu ajuda de outros brasileiros? Sim, porque o pessoal brasileiro que chegou em pós-64, a maioria tinha bons empregos. Ou trabalhava no governo do Frei, ou trabalhava em organizações internacionais como a CEPAL, ou dava aula em universidades lá, estava bem empregado. Então eles se cotizavam, fizeram uma caixinha comum. Quem que estava lá? O Plínio de Arruda Sampaio, o Márcio Moreira Lima, o José Serra, o Almino Afonso, Luiz Alberto Gomes de Souza, Paulo de Tarso, pessoas que tinham tido alguma ligação com o governo do Jango na época e que estavam lá e que estavam bem de vida. Mas eram pessoas muito solidárias. Então, eles tinham uma caixa comum. Tinha mais gente, agora eu lembro desses. E essa caixa comum era... Daí a gente era organizada a colônia. Tinha a caixinha que chamava, caixinha dos brasileiros. Daí tinha reuniões e se discutia quem recebia tanto e tal. Era uma espécie de militância. Continuava ali, né? A prática das organizações continua um pouco ali, de certa maneira. Então, depois, à medida que a pessoa fosse se ajeitando na vida, o compromisso era ela colaborar com a caixinha. Só que inchou tanto, começou a chegar tanta gente, que a coisa se perdeu. Mas daí havia solidariedade mútua, né? As pessoas iam chegando, ficavam na casa dos brasileiros que já estavam, a gente recebeu muita gente estava lá, a própria Teresa Urban estava lá, asilada, recebeu muita gente, o Marés recebeu gente. Nossa, eu não lembro, mas quem podia abrir a casa para o pessoal que ia chegando, na medida as pessoas iam se acomodando, né? Tinha um bairro lá em Santiago, onde morava a Teresa, o Marés, o Jair Cristo, um monte de gente, que eles chamavam já de Brasilândia, porque era muito brasileiro. Eram casinhas relativamente novas, que eram relativamente baratos de aluguel, e o pessoal foi morando lá. Eu morava um pouco mais para o centro também, que eram umas casas desse estilo, que nós chegamos um pouco antes, né? O pessoal, a partir de 70, chegou assim, 71, nossa, 72, muita gente. Eu ia perguntar dos filhos de exílio, mas você já... Pois é. É interessante, porque eles aprenderam a falar espanhol, né? Eles brincavam em espanhol no começo. Depois, quando eles foram para o Canadá, no início ainda eles brincavam entre eles em espanhol. Porque era brincadeira de rua no Chile, com as crianças, com a criançada, né? Português com a gente em casa. Então, tinha a língua para a gente e a língua entre eles, que era espanhol. Quando nós fomos morar no Canadá, eles, né, continuaram brincando em espanhol por um certo tempo, porque eles tinham amiguinhos chilenos, amigos latino-americanos e tal. Depois, não, depois a brincadeira de rua era inglês, porque na escola era inglês. Daí o espanhol ficou de lado, aí
falavam inglês, estudaram francês também, porque o Canadá é bilíngue, né? E, então, eles aprenderam francês, inglês, e até hoje eles têm muita facilidade, né? Quando a gente voltou, a pequena estava com 6 para 7, o do meio tinha 9 e o mais velho tinha feito 11. Então, para eles foi muito difícil sair de lá. Puxa, a gente vai embora, deixar todos os nossos amigos. Nunca mais a gente vai ver. Foi muito duro para eles sair de lá. E aí chegar aqui, o ensino brasileiro totalmente diferente. Lá eles ficavam o dia inteiro na escola. Tinha 1000 programas para depois das 4, bibliotecas maravilhosas, museus maravilhosos. Você não tinha que trabalhar, não tinha aula, você largava teus filhos no museu, tinha programação, o dia do dinossauro, o dia do não sei o quê. Então, ou deixava na biblioteca, tinha programação nas bibliotecas. Então, eu digo, aqui a situação, a realidade é bem diferente, né? Iam sozinhos para a escola, lá todos organizados para a criançada, inclusive estimulavam as crianças a irem, a partir dos 6 anos, a irem sozinhos para a escola. E aqui não, todos aqueles medos, escola longe, tem que levar, tem que trazer. Não era bem, língua diferente, matemática aprenderam diferente, não sabiam nada de história do Brasil, né? Foi bem impactante para eles. Você acha que foi uma vida interrompida no Brasil ou foi uma vida vivida no exterior? Eu acho que foi uma vivida no exterior. Foi um período muito importante na minha vida, que é a juventude. Eu passei no exílio, passei 10 anos no exílio, 10 anos e meio. Então foi dos 22 para 23 até os 33. Então foi um período importantíssimo, porque a tua juventude é toda, né? É um naco da tua juventude que você passa fora. Mas olha, teve aspectos bem dolorosos, como eu já relatei, muito difíceis, mas foi a minha vida, aprendi muita coisa, conheci muita gente maravilhosa, vi muita coisa, eu acho que teve esse lado muito interessante. No Chile, no Canadá, no Panamá ficamos pouco tempo, mas foi muito interessante por esse lado. Você saiu do Panamá por causa do golpe? Por causa de medo de golpe. Porque tudo indicava que o Torrijos ia cair. O Torrijos recebeu os exilados brasileiros muito bem. E depois cai, né? Depois cai. Não estava errado. É. Aí você chegou a ter contato com Ficou famoso que eu li uma vez o artigo do Sérgio Feldman sobre os judeus vermelhos em Curitiba. Ah, meu avô foi um deles. Quem que era seu avô? Paulo Wasserman. Na verdade, até há pouco tempo eu fiquei sabendo, a gente deduziu, minha avó sempre contava com muita dor que meu avô tinha vendido a casa para dar dinheiro para um amigo, que ela e as filhas foram morar num lugar horroroso, de aluguel, eles tinham uma casa bonita. E esses tempos, conversando com meu filho, a gente começou a associar a data e meu filho disse, não, mãe, ele vendeu a casa para dar dinheiro para o partido estava precisando, foi um período muito complicado. Que anos, né? Várias? Década de 30. Então já veio de casa essa militância, esse exemplo. É. Tanto que meu avô, o segundo filho, deu o nome de Marx para o segundo filho. Esse meu tio chamava-se Marx, e ele morria de vergonha, porque ele odiava. Era para ser Carlos. Ele nasceu, minha mãe e meus tios nasceram em Montevidéu. Na época, minha avó se criou no Uruguai. E meu avô foi para lá passear, reencontrar, porque eram judeus que tinham vindo da Europa, fugido das perseguições, no começo do século XX. E muita gente já tinha se conhecido no navio ou se conhecia nos locais onde esses colonos chegavam para receber. Porque na época o Vargas e tal, na época o governo distribuía terras para quem quisesse, né? E muitos judeus vieram nessas levas. E diz minha mãe que as famílias já tinham se conhecido, os Wasserman e os Osner já tinham se conhecido no navio. Aliás, não, desculpa, os Baxt e os Wasserman. Os Osner já também, que é a família do meu pai. Se reencontraram depois nessa cidade, se não me engano, chama-se Dois Irmãos, era um lugar que o pessoal ficava agrupado até definir para onde ia. E meu avô, depois que resolveu, ele estava morando no Rio com a família, ele era molecão, 20 e poucos anos, resolveu pegar um navio e viajar pelo mundo.
vou viajar pelo mundo e tal. E chegou em Montevidéu e disse, vou rever o pessoal que a gente conheceu no navio, conheceu quando chegou. E lá conheceu a minha avó, em Paissandu, eles moravam lá, tinha uma fazenda e tal. E se apaixonou pela minha avó, que era uma figura muito legal, subia e descia do cavalo. E aí pediu ela em casamento, casaram e ficaram morando um tempo em Montevidéu. Então minha mãe, meus tios nasceram em Montevidéu. E o parteiro que atendeu, o médico parteiro que atendeu esse meu tio, chamava-se Carlos. E meu avô foi registrar com incumbência e dar nome de Carlos. Chegou lá, em vez de dar Carlos, ele deu Marx. Ele não deu nem Carlos Marx, que seria, vamos dizer, em espanhol, né? E meu tio Carlito para cá, Carlito para lá, até que um belo dia foi para a escola. Carlos, você não é Carlos, seu nome é Marx. E ele morria de vergonha de tudo, né? Porque era isso assim. E ele era uma pessoa bem conservadora, direitista até. Não era um direitista militante, mas ele tinha raiva, sabe? Ele era americanista, assim. Ele e meu tio mais velho também, assim, era mais para a direita. E minha mãe mais para a esquerda. E porque tem uma lenda, ninguém nunca falou bem sobre isso. Tinha os judeus vermelhos, que era o Beré Krieger, seu avô e vários outros. Sim, o Chaim Israel Jugend, que foi o pai do Marcelo, que fundou. Ele tinha até uma sociedade cultural israelita brasileira, a SOCIB, não sei se alguém já falou para você. Não. Mas termine a pergunta, vamos ver o que você quer me perguntar. Porque daí, junto, e tinha uma célula, eles participavam junto, me parece que era uma célula do PCB árabe e judaica. Puxa, eu não sei, nunca ouvi falar nisso. Nunca? Não. Tem o tal eu preciso até ler essa história do Feldman, né? Não li. Não, mas ele também não comenta. Não é? E da onde você tirou isso? Eu tirei porque eu já ouvi isso de várias pessoas, só que ninguém sabe explicar muito bem. É porque havia um medo tão grande na época. Não, mas parece que foi isso nos anos 50, 60. Mas já uma abertura. Meu avô morreu em 56. Não, meu avô morreu em 55. Que eles militavam junto, daí teve um episódio que um levou uma arma e queriam fazer a revolução ali mesmo. Puxa, uma história muito interessante de uma convivência entre o... Pena que já morreu todo mundo, né? O Xuxi morreu faz pouquíssimo tempo. E o Xuxi morreu bem consciente, assim, estava bem lúcido. Talvez a mulher dele saiba, Dona Maria. E o Feldman fala que houve um processo de segregação mesmo, de marginalização desses judeus vermelhos dentro da comunidade Curitiba. Você sabe que até pode ser porque o Xuxi, que é o Chaim Israel, pai do Marcelo, chegou a fundar uma outra sociedade, que é a SOCIB, que eu te falei, que hoje é a PAI, que depois virou a PAI. E era o pessoal, eu lembro que eu na escola, as minhas colegas judias, né? Como você vai para a SOCIB ali só dá comunista, sabe? Aquela conversa assim, que ali era uma sociedade comunista. Eu não entendia, eu era criança, não sabia que história é essa de comunista. Daí eu lembro que eu contei para minha avó, eu falei, avó, disseram que lá na SOCIB só vai comunista. Eu falei, eu sou comunista, e daí? Minha avó disse, não, você não pode falar isso, que é perigoso. Ninguém pode falar que é comunista, porque senão a polícia prende. Nossa, isso nos anos 50. Já tinha essa preocupação. Sim. Sim. E já tinha também comunidade de informação. Porque daí eu lembro que na SOCIB tinha assim, aquelas revistas que vinham da Tchecoslováquia, que vinham da Polônia, que era na época da União Soviética, né? Então tinha um material soviético ali, que a gente via assim nas mesinhas e tal. A gente ia lá jogar ping-pong, churrasquear, era criança, né? Mas na SOCIB era... Quem que participava? Assim, o presidente era o Chaim Israel, que era o Xuxa, o pai do Marcelo. Daí, deixa eu lembrar, eu lembro que quem frequentava... Bom, aí tinha o Jacó Schmidt, que ele era gráfico, ele teve uma gráfica aqui, ele foi preso também, levou um pau danado. Comunista. O Jacó participava. Eu cheguei a ver várias vezes lá, mas eu não sei se ele tinha simpatia, por que ele ia. O Moisés Paciornik, os Paciornik iam todos. Tem alguns Paciornik comunistas. O Celso, né? O Celso, que foi preso e tal, que, né? Que estudou aqui, depois foi para São Paulo, está em São Paulo agora. Os Paciornik todos. Tinha várias. Nossa, era uma... Eu não sei te dizer ali quem era aqui, porque eu, na minha visão de criança, pré-adolescente,
E pessoas que iam lá comer churrasco, cantar no coral, né? E aí eu lembro que uma vez uma amiga dizia, meu pai, eles fazem reunião, os comunistas se reúnem, eles têm lá reunião para discutir coisas. E eu fiquei ouvindo, mas eu acho que devia ter deviam usar ali para com alguma frente, né, imagino, para algum tipo de atividade, algum tipo de militância. Pelo que o Feldman conta no artigo dele, está online, eu achei na internet. Acho que eu já vi alguma coisa, faz tempo. Ele fala que o que dividiu é a postura, era o sionismo, que enquanto uns optaram pelo sionismo, os outros pelo socialismo. Primeiros pelo socialismo. Sim. E daí a União Soviética e o Segundo Mundo vai ter uma crítica, vai se posicionar contra Israel. Me parece que foi isso a tensão. Você lembra de alguma coisa assim? Não, porque eu era muito criança e eu nunca cheguei a ler nada. Se li, já não lembro. Porque estou assim, agora eu leio, ó. E como você conciliava você de família judaica com uma militância católica? Não, eu nunca cheguei a militar, não tinha militância católica, não. Ah, não? Não. Você a JUC? Não, mas eu era amiga do pessoal da JUC, entendeu? Nunca tinha militância católica. Ah, eu achei que... Não, eu nunca tive militância católica. Eu era amiga do pessoal da JUC. Meu ex-marido tinha sido da JUC. A própria Tereza chegou a ter uma aproximação com a JUC. A Tereza tinha uma militância católica bem forte, assim, aquela coisa polonesa, assim, bem forte, sabe? Mas não foi a questão do catolicismo que me chamou a atenção, não. Foi a questão da preocupação social dessas pessoas. Do maoísmo. O maoísmo veio depois. O maoísmo veio na sequência. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro. A história nos ensina, só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O
recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.